Olá, gente! Eu sou Stephanie Lima, eu sou desenvolvedora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stephs. E no vídeo de hoje eu trouxe aí para vocês, mais um vídeo de rotina para vocês acompanharem aí a minha rotina como desenvolvedora de software. Bom, gente, explicando para vocês então um pouquinho, do que eu estou fazendo hoje. Claro que eu não vou mostrar. Hoje eu tive que ajustar alguns PRs meus que tinham em aberto. Na verdade, eu tinha um PR só em aberto, e eu precisava ajustar ele com algumas regrinhas de negócio que eu tinha implementado errado. E agora também eu preciso fazer a revisão de mais dois, não, na verdade são 3 PRs que tem em aberto de um colega de um outro projeto. Então eu vou colocar o outro projeto aqui para rodar e vou fazer a revisão, enfim, testar. Então hoje eu vou ficar mesmo, mais aí na função dos PRs, na verdade já estou aí desde de manhã. Então eu já corrigi um PR meu, que tinha aberto, inclusive já avisei pro colega, que tinha feito a revisão do meu PR, já avisei ele que tá corrigido. E vou agora revisar, os outros PRs do colega que tem em aberto. E para quem sempre pergunta, pessoal, do porquê que a gente não abre tanta janela aqui no escritório, e tá aqui o motivo, entra bastante sol, a nossa casa pega bastante sol mesmo aqui durante a tarde, então fica bem ruim aí, pra gente enxergar, principalmente para mim, que fico aqui de lado, então por isso que a gente não abre tanto, a janela aí do escritório durante o verão. E, gente, a essa hora da tarde e não tem mais café, acabamos com o café. Enfim, vou ter que fazer aí um Nescafé, um cappuccino e me virar com o que tem, E deixa eu contar aqui pra vocês, gente, enquanto eu vou preparando, o meu Nescafé, já que não tem café, que era pra mim ter começado este vlog ontem. Mas ontem deu uma chuva tão forte aqui em Porto Alegre, tão forte, que basicamente eu não trabalhei o dia inteiro. Na verdade, a chuva foi, na noite anterior, e muitos bairros aqui em Porto Alegre ficaram sem luz, sem internet e sem água. E eu fiquei sem internet o dia inteiro ontem, e na sede onde eu trabalho, nas duas sedes, numa na verdade não tinha luz. Então, meio que o nosso time ontem, meio que alguns trabalharam um pouquinho, outros não trabalharam tanto, e eu acabei não trabalhando porque eu não tinha internet, até dava para me deslocar para outro local, mas pelo que eu fiquei sabendo, os coworking estavam bem lotados, então não adiantava muito eu ir. Então eu não trabalhei ontem, e hoje eu deveria ter ido presencial, mas como que eu não sabia se ia ter voltado a luz ainda ou não na sede, eu preferi ficar trabalhando remoto, Então, essa semana na verdade não fui, nenhuma vez presencial, e acho que não vou ir. Hoje já é quinta-feira, dia 18, aí de janeiro. E, enfim, contextualizando vocês, ontem eu não trabalhei, e então eu vou ter que compensar, essas 8 horas de trabalho aí durante a semana. Então, mas é bem tranquilo, assim, sabe? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais durante a noite, vou mostrando ali pra vocês, e provavelmente vou compensar um pouco mais essas horas aí também no final de semana. Mas faz parte, Ontem é muito estranho, ficar sem internet, a gente tá tão acostumado a viver o dia inteiro com internet que é muito estranho pra gente ficar sem, Mas enfim, outras pessoas ficaram em situações piores, ainda não voltou luz e água em alguns pontos, e estamos indo aí pro segundo dia, depois do temporal. Então, meio que o meu bairro, assim, não foi o dos piores, Mas enfim. Então, gente, finalizei aqui meu expediente, meu horário de trabalho, agora vai ser 5h30, e eu vou aproveitar esse finzinho de tarde pra ir lá treinar, porque não dá pra gente ficar aí, o dia inteiro na frente do computador, Então, vou fazer essa pausa, vou fazer o meu treino, depois eu vou voltar pra casa, enfim, tomar banho, e aí depois eu vou continuar trabalhando mais um pouquinho, pra ir compensar as minhas horas não trabalhadas de ontem. E depois quero vir conversar um pouquinho com vocês, sobre os estudos aí, que eu pretendo fazer nesse ano de 2024 e como, que eu vou me organizar com os meus estudos nesse ano. Então, gente, fiz algumas coisinhas aqui em casa, dei uma pausa ali para organizar algumas coisas. Então, agora já vai ser 8h30, Eu tô aqui com o redutor de ruído ligado, porque eu tô com a máquina de lavar ligada, então vamos ver se vai reduzir aí o barulho.
Então eu trouxe as minhas coisas, né, do meu setup aqui pra sala, onde eu vou trabalhar mais um pouquinho, porque é 8h30, eu já fiz algumas coisas em casa, já dei uma pausa, então vou continuar vendo as minhas coisas, né, eu tenho algumas coisas ali do DevStaffs pra organizar, um vídeo que eu subi agora às 5h30 da tarde, então quero dar uma revisada pra ver se tá tudo certo, e continuar, né, trabalhando e dando uma revisada ali nos PRs que eu preciso revisar. Então eu trouxe as minhas coisinhas pra cá, né, o meu computador pessoal, que eu vou dar uma revisada agora no vídeo que eu subi pra ver se tá tudo certo. Inclusive, gente, é um vídeo onde eu falo sobre o meu primeiro emprego como dev, então eu vou deixar linkado aqui na descrição, quem tiver interesse de olhar, né, porque eu conto um pouquinho dos meus desafios, de como foi o meu primeiro emprego como dev júnior. E aqui, né, tá o meu computador da empresa, né, pra mim continuar aí trabalhando mais um pouquinho. E aqui a minha agenda, porque eu quero ver se hoje eu ainda anoto as minhas metas do ano de 2024. Principalmente, né, as minhas metas profissionais. Então, tem uma partezinha aqui no fundo, que tem algumas folhas sobrando, e aí eu quero ver se eu anoto elas aqui. E aí depois eu conto pra vocês um pouquinho, né, de como que vai ser. Olha, gente, por isso que é sempre importante a gente revisar as coisas que a gente coloca em produção, hein? Esse é um exemplo, ó, eu subi o meu vídeo, né, há 3 horas atrás, e eu não percebi que a capa foi com essa barra aqui embaixo, ó. Então, eu não gostei, ficou bem feio. Já ajustei aqui agora, então, até abri aqui em outro navegador, porque esse aqui tá com cache, e percebi que agora sim tá corrigido, ó. Então, por isso que é sempre importante a gente testar, ver se o que a gente publicou tá corretamente, né? E qualquer coisa a gente vai lá e ajusta pra ficar tudo certinho. É claro, né, gente, que o exemplo aqui que eu dei foi de uns vídeos que eu subi no YouTube, então por isso que eu acabei nem olhando ali na hora, mas é muito importante a gente ter noção de que quando a gente publica algum software, algum sistema que a gente cuida, né, que a gente dá manutenção, sempre cuidar na hora que a gente vai fazer uma publicação, pra cuidar, pra ver se não... Ficou meio redundante, né? Mas enfim, para você ter noção de que o que você subiu tá corretamente no ar, de que tá funcionando. Claro que acontece de você não conseguir pegar muitas vezes, né, ali na hora, um problema que esteja acontecendo, e às vezes acaba chegando no usuário final. Mas é muito importante a gente ter essa noção de ter um cuidado de analisar que o que você acabou de publicar e colocar no ar, você já testar e ver se tá tudo funcionando corretamente. Oi, gente, bom dia. Hoje já é sexta-feira de manhã e tivemos algumas mudanças de planos por aí, né? Comentei com vocês ontem que eu ia trabalhar totalmente home office hoje, mas nós fomos dormir ontem, a internet, ela tinha, né, ido embora e não voltou mais. Então, a gente acordou hoje totalmente sem internet. Então, nós vamos ir trabalhar presencial, até mesmo porque a gente tem reunião agora de manhã e tem as nossas tarefas também para finalizar, né? Então, não dá para ficar em casa aí sem internet. Então, vou mostrar um pouquinho como que vai ser aí para vocês. E o bom é que a gente tem uma alternativa, né, hoje, porque tá tudo funcionando lá no escritório, luz, internet, então não vai ser mais aí um dia, né, onde a gente vai ficar sem trabalhar. Acordei, já arrumei minha mochila, já tá aqui o meu notebook e as minhas coisas que eu preciso usar para trabalhar. E bora lá, né? Porque imprevistos é isso aí, acontece. Oi, gente! Bom, estou de volta em casa. Como eu contei pra vocês ali, né, fui trabalhar presencial porque eu estava sem internet de manhã. Então, eu saí lá do escritório, era mais ou menos umas 5h20 da tarde, cheguei em casa, agora são 18 horas e adivinhem, estou sem luz, sem internet, enfim, sem nada, né?
só ir com bastante bateria no celular e no notebook, porque eu carreguei lá na empresa, né? Mas enfim, eu não sabia que estava sem luz, acabei voltando para casa. Se eu soubesse, até tinha ficado um pouco mais de tempo lá. Mas nem tinha como eu ficar muito, né? Porque às 17 horas o escritório já tá fechando. Mas enfim, vim conversar aqui um pouquinho com vocês, porque hoje o dia foi bastante reunião, por isso que eu acabei não gravando muito. Então eu conversei bastante de manhã, né, com algumas pessoas que precisava conversar, fiz bastante reuniões ali com o time. À tarde também, né, teve bastante reuniões e conversas ali com o pessoal, né, que tinha ido presencial hoje. E, enfim, espero muito, né, que vocês aí deixem um like, porque esse vídeo tá bem caótico, né? Tô me esforçando aqui pra gravar pra vocês, como vocês podem ver, pra trazer aí um conteúdo um pouquinho, acho que diferente, né? Pra mostrar aí pra vocês também, né, os perrengues da vida. Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui agora também as gambiarras que eu faço quando eu tô sem luz, porque não é a primeira vez que acontece, então já tô um pouco habituada. Então assim, carregador, né, portátil, que eu sempre já mostrei pra vocês outras vezes, né, que eu tenho esse aqui, mas eu tô com vontade de comprar outro pra ter dois. Esse aqui ele dura bastante baterias, né, tipo assim, umas 4 cargas de celular. E o bacana é que eu também tenho a ring light e algumas luminárias aqui que são por USB. Então eu consigo colocar no próprio carregador portátil também. Então agora, por exemplo, eu tô com a luminária, com a ring light aqui ligada, né, que ela ilumina bastante, no computador. Ainda tô com, o meu computador até que tá com meia bateria, mais ou menos, mas eu poderia ligar também no carregador portátil e ficar aí com uma iluminação bacana. Então fica a dica aí pra vocês. Ó, gente, sem luz, sem internet, mas nunca sem café. Eu fiquei sem café o dia inteiro, não tomei nem um pouquinho de café lá na empresa, então cheguei agora e passei um. Oi, gente, voltei para continuar o vídeo aqui com vocês. Já estamos com toda a situação normalizada, luz, internet, enfim. Então vim continuar o vídeo aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos estudos na área de programação. Tanto os meus quanto os seus, porque a gente sabe que nós que trabalhamos da área da tecnologia, a gente sabe o quanto isso é importante para a nossa carreira profissional. Antes de finalizar esse vídeo de rotina, né, que eu trouxe aqui para vocês mais um pouquinho de como é minha rotina como desenvolvedora, eu queria contar para vocês também como que vai ser os meus estudos e quais são os meus objetivos para esse ano de 2024. Primeiramente, eu acho que é interessante a gente resgatar o quanto é importante que nós que trabalhamos com a área da tecnologia, a gente precisa sempre estar estudando e adquirindo novos conhecimentos, para que a gente continue, né, estando aí disponível para o mercado de trabalho. Principalmente porque a gente sabe que o mercado ele não está tão agitado enquanto ele estava em 1 ou 2 anos atrás, então as coisas mudaram um pouco, e a gente sabe então que a gente precisa estar sempre se atualizando e estudando coisas novas para que a gente não fique para trás do mercado de trabalho e para que quando for necessário a gente esteja sempre preparado para novas oportunidades e também para o nosso trabalho atual, né? É sempre importante a gente aprender coisas novas, trazer experiências diferentes e também compartilhar conhecimento dentro da nossa equipe, da área que a gente trabalha. Bom, dando um histórico então para vocês de como foi os meus anos anteriores com relação aos estudos. Eu sempre estudei conforme a demanda e conforme a necessidade. Foram raras as vezes em que eu estudei alguma coisa somente porque eu realmente estava com tempo livre para estudar. E acho que agora chegou esse momento e acho que é importante, né, compartilhar isso com vocês. Nos anos anteriores, primeiro eu estudei muito, né, para conseguir o meu primeiro emprego na área de programação. Eu já contei isso aqui no vídeo anterior. Depois veio as demandas, né, para mim aprender a atuar na equipe em que eu estava no momento, então eu precisava estudar muito. E depois disso eu troquei de stack, né, como eu já contei para vocês também em anos anteriores. Então o ano de 2022, que foi o ano em que eu troquei de stack e comecei a trabalhar com C#, foi um ano em que eu estudei muito e eu fiz muitas entrevistas. Então eu precisava estar sempre estudando, tanto para o meu trabalho atual, que era trabalhar com C#, e também para novas entrevistas. Então foi um ano assim onde eu estudei pra caramba, onde eu tive um esgotamento muito mental. A gente que estuda muito entende, né, o quanto isso acaba acontecendo às vezes com a gente. E o ano de 2023 foi um ano onde eu comecei numa empresa diferente, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente. E aí foi o ano onde eu resolvi dar uma pausa para mim mesma. Como eu vinha de muitos anos estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, aprendendo também muita coisa, eu resolvi que o ano de 2023 eu ia focar somente em aprender as tecnologias que eu precisava para o meu trabalho atual
e também ia me dedicar para outras áreas da minha vida, que foi o que eu acabei fazendo no ano de 2023. Um ano onde eu estudei, sim, mas eu estudei aquelas coisas que eram necessárias para o meu trabalho, né, para a posição atual. Agora, no ano de 2024, eu quero ter essa liberdade de estudar o que eu tiver a fim de estudar. Então, eu fiz um cronograma de estudos aqui, bem tranquilo, bem leve, uma coisa que não pese muito para mim também, porque eu já tenho as minhas demandas, né, ali das minhas 8 horas de trabalho, e esses estudos são o que eu faço posteriormente na hora de trabalho. Então, além das coisas que eu preciso estudar para entregar as minhas tarefas e os meus projetos, tem outras coisas que eu também quero estudar por fora para ir me aprimorando, tanto para trazer para o time, para a empresa que eu estou trabalhando no momento, quanto para o meu futuro profissional. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é que dessa vez eu preferi organizar os meus estudos no papel mesmo. No Planner, vocês sabem que eu uso físico, porque quando eu organizava os meus estudos digitalmente, eu acabava que eu não abria, né, as coisas que eu precisava fazer, como por exemplo as metas, né? Claro que as coisas que eu aprendo, eu vou anotando tudo digitalmente, ali no Notion, enfim. Mas as minhas metas profissionais pro ano, eu acabei anotando tudo no papel, porque como eu olho todos os dias o meu planner, não tem como eu fugir das minhas metas, não tem como eu olhar para elas e ver que eu não estou fazendo. Então, para mim, escrever no papel foi uma diferença que tá surtindo efeito e que eu tô vendo que esse ano tá sendo muito bom para mim. Então, para esse ano, como objetivo, eu coloquei desenvolvimento de exercícios. A gente sabe o quanto é importante desenvolver exercícios práticos. Então você pode usar plataformas como, por exemplo, eu no momento estou usando o Exercise-me, mas tem o HackerRank, tem o LetCode, porque esses exercícios, eles nos ajudam a pensar, a ter um racionamento melhor do que a gente precisa fazer. Então, eu gosto muito de praticar esses exercícios e também ver a resolução de outras pessoas que entregaram para aquilo ali. Então, eu, por exemplo, tenho um repositório lá, até se você quiser dar uma olhadinha no meu GitHub, que são os exercícios do Exercise-me, onde eu pratico o exercício, depois eu crio testes e também escrevo o README. Então eu tenho um objetivo aí de praticar, eu coloquei como meta, se eu não me engano, 20 exercícios para esse ano, que daí eu vou dividindo, né? Como eu tenho outras coisas para estudar também, não dá para ficar desenvolvendo tantos exercícios. Então, você coloca metas pequenas também, porque aí você não acaba entrando em conflito consigo mesmo de não conseguir atender uma determinada meta. Então, mensure metas que você realmente saiba que você vai conseguir atingir. Se você passar a meta, tudo bem, ótimo. Agora, se você não conseguir atingir, pode ser que você acabe se frustrando um pouquinho. Mas enfim, retomando um pouco o assunto. Então, eu coloquei como objetivo desenvolver mais exercícios práticos nesse ano, porque eu sei que vai me ajudar muito a que eu tenha um raciocínio um pouco melhor. Outra coisa também é que eu quero desenvolver mais projetos pessoais esse ano, projetinhos mesmo, sem data de entrega, sem coisas que vão me deixar num conflito que eu não estou conseguindo desenvolver. Então eu quero desenvolver projetos leves, desenvolver projetos mais tranquilos, com as funcionalidades e com as regras de negócio que eu mesma determinar. Então acho que vai ser algo bem bacana, eu quero que seja algo bem leve, bem tranquilo. Eu acho que é interessante para vocês também, principalmente para quem está aprendendo. Projetos pequenos, projetos objetivos e projetos que você consiga entregar em um determinado período de tempo. Outra meta que eu coloquei também é aprender uma nova stack, ou seja, uma nova linguagem de programação. Não digo que eu quero virar pro, né, ser uma profissional expert em outra linguagem de programação ainda nesse ano, mas eu quero sim começar a praticar coisas com outra linguagem que eu nunca vi na vida. Então, eu já estudei Java, já trabalhei com PHP, C Sharp e no momento estou trabalhando com Python. Então, eu estou pensando em uma nova linguagem de programação que eu quero aprender esse ano para colocar ali, né, no meu currículo como algo que eu tenho conhecimento. Então, posso dizer que hoje em dia eu sei muito essas três linguagens, né, PHP, C Sharp e Python. Talvez eu venha revisitar Java, porque Java foi algo que eu vi na faculdade e é algo que eu não tenho muito conhecimento em como está a linguagem atualmente, né? Já fazem 10 anos que eu programei com Java. Então, provavelmente é uma linguagem aí que está numa listinha ali que eu tô pensando ainda no que eu vou estudar esse ano. Claro que a gente tá ainda no começo do ano, em fevereiro, as coisas podem ir mudando aqui, né, na minha cabeça ao longo do ano, mas esses são os principais objetivos, então, que eu tenho para esse ano de 2024. Um deles é praticar mais exercícios de programação, fora, né, as coisas que eu faço no trabalho, desenvolver projetos pessoais, com regras de negócio e da forma que eu
imaginar como entregar para mim, ir praticando e ir aprendendo novas tecnologias também, principalmente tecnologias que eu nunca vi. E o terceiro é começar a ver uma nova linguagem de programação e aprendendo de uma forma um pouco mais leve. Porque como eu comentei com vocês, eu sempre estudei as coisas por demanda, por necessidade. Então, nunca foi daquela forma assim leve, hoje eu vou ver um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Sempre foi para mim muito corrido os meus estudos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de ler, gosto de praticar, mas sempre foi muita correria. Com questão de trabalhar o dia inteiro, ter que estudar à noite, então quem tem essa rotina bem corrida aí sabe exatamente que é muito difícil a gente estudar exatamente o que a gente gosta, o que a gente está afim. Então, esses são os meus objetivos aí pro ano de 2024. Quero que vocês me contem aqui agora como são os objetivos de vocês. Eu quero trazer também num próximo vídeo onde e como vocês podem praticar exercícios de programação, mostrar um pouquinho mais como que eu faço também. Então, se vocês tiverem interesse, me deixem aqui nos comentários o que vocês estão estudando esse ano e que outros tipos de vídeo vocês gostariam de ver por aqui também. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que por mais que você tenha muitos anos de experiência, como por exemplo eu tenho muitos anos de experiência, a gente precisa se manter sempre estudando, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, vai aparecendo coisas novas, técnicas novas, formas novas de desenvolver, tecnologias e linguagens de programação diferentes. Então, por mais que você tenha muitos anos de experiência, é muito importante que a gente continue estudando. Então, se você é novo aí na área da programação, na área da tecnologia, saiba que esse estudo, essa atualização, ela vai ser constante na nossa vida. Por mais que a gente dê algumas pausas, como por exemplo, eu dei uma pausa assim naquela aceleração de estudos no ano passado, mas agora estou retomando porque eu vejo que eu tô ficando um pouco defasada, um pouco desatualizada com algumas coisas, então eu preciso voltar a estudar, preciso voltar a focar e ter uma constância. É claro que eu não vou entrar naquela questão de que eu preciso muitas horas de estudo, de que eu preciso atropelar as coisas, porque eu já tenho um certo período aí de experiência, para mim acaba sendo um pouco mais fácil de aprender algumas coisas também, porque eu já trago uma bagagem e um conhecimento. Mas o que eu queria compartilhar com vocês que estão aí iniciando na área de programação, é que essa atualização ela é constante. E se você já está na área, né, da tecnologia, da programação há algum tempo, então você já sabe, né, que é algo extremamente importante para a nossa área, para que a gente não fique defasado e para que a gente continue constante aí para o mercado de trabalho, porque senão acaba, às vezes, acontecendo de ter uma demissão, né, a gente está vendo que tem muitos layoffs no momento, a gente está vendo muitas pessoas que estão ficando com desemprego. E se a gente acaba ficando desatualizado, acaba ficando um pouco mais difícil para a gente ter uma recolocação. Então, é extremamente importante para que todos nós tenhamos sempre aí os nossos projetos, os nossos estudos e os nossos exercícios para que a gente consiga se sair bem numa entrevista e para que a gente consiga também adquirir mais conhecimento, trazer conhecimento para dentro da nossa equipe também. É isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal DevSteps. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou, de deixar a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo também. E se você ainda não for inscrito, se inscreve para continuar acompanhando os conteúdos por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!